qual será que foi o principal motivo de eu ter falhado nos 100 quilômetros. Meu nome é Gregório Palaia, ultramaratonista, e hoje é um vídeo rápido para explicar e esclarecer um pouco mais a parte técnica do porquê que eu acredito que eu falhei na corrida e qual foi o pós-corrida sentido. Tô aqui, ó, com meu relógio. Eu não sei se está ao contrário não, mas está aqui. 68,49. Ixi, saiu. Mas enfim, deu para mostrar aqui no relógio, né? 9,12 de pace. Meu pace estava bem melhor. Meu pace estava em 7,40 ali, próximo de 8. Só que aí depois dos 60, aí a coisa ficou muito lenta e também o ritmo caiu bastante. O ritmo, né? Ele caiu bastante. Chegou a 9,12. Bom, basicamente, o que eu acredito que foi o principal fator foi o tênis. Porque o que acontece? Depois da corrida dos 42 e depois da corrida dos 80, eu fiquei um mês de molho com os músculos da perna, da panturrilha, da posterior, do quadríceps, tudo doendo assim absurdo, lesionado mesmo, com muita dificuldade para andar, principalmente depois da maratona. Nossa, foi péssimo, né? Eu realmente fiquei muito mal da parte de musculatura, nos dois. E dessa vez não. Um dia depois, 2 dias depois, eu tava sentindo dor, mas era uma dor normal. Era uma dor como se eu tivesse feito um dia de perna na academia muito forte, sabe? E aí não dói uns dias depois. Foi essa sensação. Ou seja, normal. E eu fiquei muito feliz com isso. É sinal que a musculação que eu fiz e todos os outros treinamentos e massagem e tudo mais que eu fiz por dias, por horas, ao longo de muitos meses, deu muito resultado. Então, eu poderia, se não fosse outros problemas na minha perna, né, que eu já vou explicar, eu poderia estar fazendo corrida 5 dias depois, por exemplo. E não é exagero, eu realmente estava muito bem, né? Eu até fiz uma corrida de 1 km uma semana depois da corrida dos 80, a corrida dos 100, né, que na verdade foi 70. Fiz até uma corridinha de 1 km ali só para sentir, né? E, enfim, eu tava bem. Então, por que eu acredito que foi o tênis? Porque ele é um tênis de R$200, é o tênis mais barato da Nike. Ele não é um tênis próprio para esse tipo de corrida, nunca, né? É um tênis assim, só para corrida casual, é para quem tá entrando no esporte, é um tênis assim de entrada mesmo. Eu diria que é um tênis ali para correr 5 km, né? E assim, com tempo de uso. Ou às vezes um tênis até de treino, na verdade. Nem é um treino por dia de prova de 5 km. É um tênis ali para treino, né? É óbvio que eu sei que outras marcas conseguiriam, com valores até mais baixos do que os da Nike, me entregar uma qualidade melhor. Mas eu tenho preferência com a Nike e vou continuar, e é assim que funciona. Tá? Se alguém tiver alguma empresa aí, tiver algum patrocínio, a gente senta e conversa. Mas até então eu vou permanecer com tênis dessa marca. E bom, basicamente eu corri 70 com ele, né? Um tênis que é para treino de 5 talvez. E assim, eu já rodei com ele, eu fiz algumas contas, eu já rodei com ele mais de 2.000 quilômetros. É um tênis que eu já tenho há muito tempo. Eu já treinava com ele no início do ano passado. No início de toda essa minha trajetória dos 42. Depois em toda a trajetória dos 80. Corri os 80 com ele. Depois em toda a trajetória até os 100, que foi 70. Então, somando tudo isso, deu mais de 2.000 quilômetros. Não existe, né? A vida útil de um tênis é bem menor. Eu vou até pegar aqui. Ó, essa aqui é a sola dele. Aqui, ó, tá vendo? Ele já tá bem liso. Isso aqui era pra ter os quadradinhos aqui também, até o final, né? Esse lado aqui também. Inclusive aqui dá pra mapear um pouco como é que eu piso, né? Tem gente que fala que eu não piso muito certo, e eu acredito. Eu ainda preciso de uma pessoa especializada pra me ajudar a talvez corrigir isso. Eu piso meio pra fora, né? Então aqui também tá bem gasto. E aqui, então isso não existe. Esse tênis aqui realmente não dá. E assim, poxa, com tanto estudo, com tanta preocupação, tudo que eu fiz, eu não me toquei que esse tênis poderia prejudicar, né? Inclusive, por conta do tênis, eu devo ter machucado nos 80 e eu não me toquei. Claro, foi a questão da curva também, né?
porque eu machuquei bem no meio de uma curva, e eu já tinha feito, sei lá, 300 curvas com o mesmo pé e tal e tudo mais, tem aquela questão dos 80, né? Mas assim, eu não me toquei que se fosse um tênis com amortecedor próprio, eu não teria machucado nos 80, né? Então assim, passou desapercebido, eu não sei como. Isso serve de ensinamento para eu estudar todo e qualquer detalhe da corrida, realmente pegar livros, pegar vídeos profissionais e aprofundar em todos os detalhes da corrida, porque um detalhezinho faz uma diferença gigantesca na corrida. Então assim, esse eu acho que foi o principal ponto, porque o meu pé e o meu joelho ainda doem, né? Mesmo depois de 2 semanas. Doem assim, não parado, né? Não mais agora. Alguns dias depois da corrida ficava doendo 100% do tempo, né? Agora não mais, dói quando eu faço um esforço e tudo mais. E basicamente é isso. O restante da corrida foi muito bem. Eu também tinha fôlego, tinha energia para continuar. Minha musculatura estava boa. Eu não fiquei mal. Assim, nos 80 teve uma hora ali que eu me senti meio cansado, meio mal e tal e tudo mais, né? Enfim, eu até dei uma capotada ali no meio da prova, que eu dormi um pouco, nos 80, né? E agora não, eu consegui correr, se eu não me engano eu comecei 5 horas da manhã e minha primeira pausa foi 10h30, 11 horas da manhã. Então foi a prova onde que eu corri por mais tempo seguido sem parar, né? Então assim, foi muito bom, foi um resultado muito bom. O problema é que o resultado final de ter concluído a prova foi péssimo e foi minha primeira derrota no esporte, mas de maneira geral, analisando com calma, analisando a parte técnica, eu tava indo muito bem. Então basicamente é isso, é um vídeo só para explicar e trazer esse ponto. Não é desculpa, a culpa é 100% minha. Às vezes eu ainda fico refletindo que, poxa, se eu tivesse feito tal coisa, pô, se eu tivesse insistido, nem que eu tivesse demorado, se eu tivesse caminhado devagarinho, talvez eu teria concluído 100. Mas eu acho que no final das contas foi bom, assim. É bom também, às vezes, o atleta absorver uma derrota e um atleta que tem uma mente boa usa isso de combustível para continuar prosperando. Talvez, se eu tivesse concluído, eu teria desleixo com algumas outras coisas em uma próxima preparação. E tendo essa derrota agora, com certeza, eu vou me preocupar nos mínimos detalhes. E é isso, agora o vídeo era basicamente técnico, em um outro vídeo eu vou explicar o que vai ser daqui para frente.